Amigos do meu portal, venho aqui contar para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho na formação de negócios. Tenho uma vasta experiência nisso, advogado militante por muitos anos, por mais de 30, melhor não falar tantas datas. E nesse sentido, eu vejo que existem uma série de pessoas que têm muitas dúvidas de como começar a conversa para estruturar um negócio. Então eu dou algumas dicas nesse sentido. E as dicas são muito mais para fazer algo efetivo e tirar um pouco da perfumaria, que eu vejo muita gente começando a falar de negócios com o nome, com a marca, com a logomarca, que são coisas totalmente desnecessárias num primeiro momento. O que é necessário no primeiro momento? É entender quais são os recursos necessários, isso é o capital social, que é o fundo originário de uma empresa, é como ela começa a viver. E ela precisa viver com recursos que vão ser empenhados para o desenvolvimento da atividade principal dessa empresa. Então, esse capital, no meu pensar, é a primeira coisa a ser estabelecida. E uma vez estabelecido o capital, é ver quantos são os sócios e como vai ser dividido esse capital. Como nós vamos poder trabalhar esse capital, porque em virtude do investimento do capital de cada sócio, se deriva a responsabilidade em virtude do tipo societário. Mas tipo societário a gente pode falar um pouquinho mais para frente, que basicamente existem dois, as sociedades por ações e as limitadas, mas dentro delas existem desdobros, seja nas sociedades por ações, sejam nas sociedades limitadas. Então eu não quero entrar nesse momento agora, mas cada sócio tem que entender como é que ele quer se responsabilizar perante o negócio que ele está fazendo e perante terceiros. E isso é extremamente importante porque um negócio, uma vez estabelecido, ele vai atingir o seu patrimônio no momento e você tem uma expectativa de aumentar esse patrimônio, mas se o negócio não for bem sucedido e não tem negócio que necessariamente vai ser bem sucedido, isso não é uma aplicação certa, é uma aplicação, é um capital de risco, então por conta disso é prudente qualquer sócio já imaginar quais são as consequências. E se ele deixar débitos por essa sociedade, provavelmente vão invadir o patrimônio desse sócio que uma vez colocou um capital para ser gerido e acabou não sendo gerido da forma própria. Então eu colocaria isso. Primeiro, vamos estabelecer qual é o capital, depois como as pessoas querem entender esse capital e qual será o número de pessoas, a assembleia e como esse capital vai ser dividido. E aí passar para uma outra situação. Que tipo de sociedade as pessoas querem fazer? Porque existem sociedades que são notadamente mercantis. O que é isso, sociedades notadamente mercantis? São sociedades cujo objetivo principal dela é única e exclusivamente obter grana, resultado e lucro. Todas as sociedades são assim? Não, nem todas as sociedades são assim. Nós temos uma porção de sociedades que são sociedades intelectuais, que o que se busca pode ser também buscar recursos, mas buscar conhecimento que vão ser empregados nas coisas. E algumas sociedades, por força de lei, jamais podem ser mercantis, porque nós não podemos mercantilizar certas profissões. Por exemplo, a advocacia não pode ser mercantilizada, a medicina e os médicos não podem mercantilizar, e assim nas áreas de saúde. Não é saudável mercantilizar, não é saudável e é ilegal e antiético mercantilizar certas profissões cujo objetivo dela não é só único e exclusivamente trazer dinheiro ou trazer grana, mas também trazer outros componentes que a sociedade precisa. E a sociedade mercantil é uma sociedade na base de troca muito clara. A sociedade científica ou intelectual não. Ela passa por uma troca também, mas não se pode vender certas coisas que são praticamente invendáveis. Então, uma vez visto o capital, o tipo de sociedade e como os sócios vão imprimir esse capital dentro da sociedade, aí a gente pode começar a pensar num negócio estruturado que faça frente a uma coisa que não é tão jurídica, mas é uma peça de administração que é um plano de negócios ou, como se fala muito afora, um business plan. Isso é absolutamente necessário, tem que se ter um business plan
porque não existe fazer uma sociedade através de mera intuição ou eu tenho um sentimento que vai dar certo. Eu até brinco que a única pessoa que ganhou dinheiro com sentimento foi o Morris Albert, que fez a música Feelings. O resto, ninguém ganha. Business, é negócio absolutamente certo, claro e que tem que ser muito objetivo.